Estamos de volta depois do rápido intervalo para a sequência do programa TV Mar News e nós vamos falar agora de um tema que interessa a você, telespectador, e de uma maneira muito direta, que está presente em diversas casas e em várias famílias pelo Brasil, que é a presença da essencialidade dos planos de saúde. Estamos falando de diversas operadoras que oferecem vários serviços, mas uma decisão esta semana promovida pelo Superior Tribunal de Justiça coloca exatamente em xeque a ideia mesmo dos serviços que as operadoras de plano de saúde podem ser agora obrigadas a arcar com despesas de procedimentos não incluídos na lista de cobertura obrigatória da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Juliano Pessoa, advogado, que vai falar quais as mudanças e agora o que pode mudar nessa prática das operadoras de planos de saúde no Brasil diante desta decisão do Superior Tribunal de Justiça. Bom dia. Bom dia, Videlano. Bom dia quem nos assiste. Na realidade, a repercussão vem sendo enorme dessa decisão, Videlano, porque é o seguinte, isso é uma discussão que se arrastava aí há anos dentro do Poder Judiciário. Como é que funcionava antes para que quem está nos assistindo entenda? Esse rol ele era chamado de exemplificativo. O que seria isso? Ali se tem um mínimo assistencial, mas nada impediria que um médico prescrevesse algo fora daquele rol. E normalmente o Poder Judiciário em todo o país mandava se cobrir. Então a operadora era obrigada a fazer essa cobertura. As operadoras começaram a questionar isso, dizendo que não se tinha previsibilidade contratual, bem como trazia insegurança jurídica, porque no curso do contrato ela era surpreendida para cobrir algo extremamente oneroso, muitas vezes, para ela. O STJ, por sua vez, começou a recepcionar essa argumentação como um bom senso, vamos dizer assim, como uma coisa sensata. E, recentemente, antes de ontem, aliás, decidiu que esse rol passa a ser agora taxativo. O que seria isso? As operadoras terão que cobrir, em regra, somente o que consta no rol de procedimentos da ANS. Extra-rol, somente casos excepcionais, onde o paciente precisará demonstrar, no caso concreto dele, a necessidade de realmente se ter uma cobertura extra-rol e demonstrar que dentro daquele rol não existe terapêutica que atenda à sua necessidade. E aqui existe, não tem a eficácia esperada. Isso é uma decisão que acaba até trazendo um pouco de arbitrariedade para o processo diante de casos que são considerados aqueles como casos e casos, né? Isso tem gerado, por exemplo, muitas discussões, Juliano. Falando, por exemplo, do que realmente tem dentro desse rol e que agora, por exemplo, pode impactar pessoas que dependem de situações excepcionais. O que é que isso vai trazer? E o que é que pode, por exemplo, e não pode nesse rol, para poder deixar claro para o nosso telespectador o que é que ele contempla? Eu sei que tem várias ações que contemplam, mas as principais, por favor. Olha, em regra, as principais doenças, vamos dizer assim, contidas no CID, elas são abarcadas, são atendidas pelo rol da ANS. Nós tivemos, de fato, uma modificação legislativa, Videlano, que ajudou um pouco, pelo menos, esse processo, antes dessa decisão. Por exemplo, até bem pouco tempo, este rol ele era atualizado a cada 2 anos. Então, era um tempo extremamente longo, né? Com as mudanças que ocorreram no ano passado, este prazo passou para 6 meses. Certo. Além disso, existem regras que, caso a ANS fique silente ali, ou seja, ela não se manifeste durante o período que a lei determina, esse procedimento, esse medicamento é incorporado automaticamente. Além disso, aquelas demandas que são incorporadas no SUS pela Conitec, em até 30 dias também passam a fazer parte do rol da ANS. Então, regra geral, inúmeras doenças e medicamentos e procedimentos são cobertos. Esses casos excepcionais, algumas doenças raras, por exemplo, doenças que têm alguma excepcionalidade, elas, em tese, não deixarão de ser cobertas. Elas se enquadrariam aí dentro dessas excepcionalidades. O que é que muda na prática? É que o paciente precisará demonstrar isso antes. Infelizmente, quando nós tínhamos ainda o rol exemplificativo, as operadoras já, infelizmente, tinham inúmeras práticas abusivas no sentido de negar, dizendo que não consta no rol. A burocracia, Exatamente. A quantidade de vezes que o paciente tinha que se deslocar de um lado para o outro para poder conseguir esse reconhecimento. Agora, a situação, em casos excepcionais, como você colocou, Juliana, aí, vai exigir muito mais, inclusive, paciência e antecipação dos pacientes, é isso? Exatamente. O que se espera, infelizmente, é que a operadora ela coloque uma rigidez ainda maior e o número de negativos cresça consequentemente. Nossa. Então, infelizmente,
a gente vai ver aí uma alavancagem no número de demandas judiciais, porque naturalmente o paciente precisará buscar o Poder Judiciário pedindo auxílio. E é importantíssimo que ele busque cada vez mais profissionais técnicos, especializados nessas demandas, porque o rigor é maior, os requisitos são cumulativos e ele tem que demonstrar isso previamente. Se ele não demonstrar claramente, ele corre o risco de, mesmo no Poder Judiciário, não ser atendido. Além disso, a importância da figura do profissional médico. Vale destacar, Videlano, que até a autonomia do profissional médico foi mitigada nesse caso. Né? Porque a partir do momento que o médico não pode prescrever algo que está fora do rol, e para fazer isso ele tem que fazer o paciente se submeter ao que já consta no rol, para depois dizer que não funciona e por aí vai. Então, existe uma certa represando, vamos dizer assim, a autonomia do profissional médico. Mas a figura do médico será essencial, porque ele é que trará o embasamento científico. Então, os laudos médicos, os relatórios médicos, quanto mais detalhado for, quanto mais minucioso for, dizendo o porquê que aquele paciente necessita ser atendido extra-rol, fora do rol. Então, a figura do médico será crucial nessas demandas. Agora, a respeito dessa motivação, vamos lá. Toda decisão, ela precisa ser provocada. Isso partiu por conta de prejuízos relacionados, por exemplo, às operadoras de saúde aqui no país, ou por situações até mesmo forjadas por pacientes, que acabou provocando essa decisão do Superior Tribunal? Não, na realidade, o que aconteceu? Existia uma demanda judicial que determinava justamente, um caso assim, uma cobertura fora do rol, né? Relativamente onerosa para a operadora, e ela saiu levando isso por meio de recurso dentro do Poder Judiciário e chegou até o Superior Tribunal de Justiça. E lá a turma teve que se debruçar sobre essa contenda e tratar especificamente desse caso, que é isso que a operadora questionava, que o rol deveria ser taxativo. Né? O outro lado defendia que tinha que permanecer exemplificativo, como sempre foi. E agora o tribunal se debruçou e o ministro, inclusive, foi relator do caso, ele até intitulou como um rol taxativo mitigado. Ou seja, ele é taxativo em regra, mas ele contempla exceções. O problema do nosso país, infelizmente, Videlano, e aqui no nosso estado ainda mais, é que existe um grande distanciamento entre a teoria, que muitas vezes é bem interessante, e a realidade das pessoas, de beneficiários na ponta. Então, o que a gente vê na realidade prática são os pacientes sofrendo já com o rol exemplificativo. Sim. Então, por isso que tem esse temor. Muita gente se mobilizou nas redes sociais, as instituições se mobilizaram, e eu deixo aqui até um alerta, até como especialista na área, de que é importante que as instituições que assessoram esses pacientes entendam a importância delas participarem ativamente dessas audiências públicas, por exemplo, que existem dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aquele é o momento da sociedade reclamar, questionar, levar suas particularidades, para que a agência altere o rol ou perceba a necessidade de trazer algum procedimento ou medicamento que não está contido na lista. Então, é importantíssima essa participação social nessas demandas dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A nossa produção veio aqui, tem alguma informação, pessoal, aí para poder nos passar? Movimentação, por exemplo, de telespectador, não, né? Tá. Teve uma movimentação, pensei que tivesse chegado alguma pergunta para você, Juliano. Falando exatamente dessa manifestação de figuras públicas, nós estamos acompanhando artistas se posicionando, até alguns parlamentares também, né, que sofrem com essa realidade no dia a dia em casa, com seus filhos precisando de um apoio. Como é que tem sido, por exemplo, monitorada essa situação? Você acredita que isso pode ter um peso para uma reviravolta nesse caso, quando se tem pessoas influentes, figuras públicas se mostrando contrárias a esse tipo essa decisão? Eu diria que é muito importante, né? São pessoas que vivenciam na prática, como você destacou, e sofrem ali, sentem na pele com um filho, com um parente, ou às vezes até diretamente. Existiu uma notícia agora de manhã, inclusive cedinho já, de que o senador Romário teria proposto um projeto de lei para alterar esse entendimento. Então, ou seja, eu diria que é, no mínimo, interessantíssimo que essa discussão vá para dentro do Congresso Nacional. Né? Ali, os representantes dos estados e da sociedade precisam se aprofundar, de repente, mais em algumas questões, algumas particularidades, porque, como nós destacamos, a teoria ela é muito interessante, ela tem realmente um senso de coerência na decisão, em alguns pontos, tá? Mas a prática ela é muito distante disso. Né? A prática é que as operadoras, em regra, negam praticamente tudo e o paciente, como você relatou, ele fica correndo atrás do prejuízo, além de suportar o ônus da doença, ele ainda suporta esses obstáculos que são criados pelas operadoras. Sim.
Então, ou seja, infelizmente, não se conversa a teoria com a prática. Então, é importantíssimo, eu diria, esse debate dentro do Congresso e, de repente, num momento futuro, a alteração desse entendimento por meio de uma legislação que venha a trazer algo mais cristalino e que beneficie um pouco mais aos consumidores, de regra geral. Né? Porque, infelizmente, a agência ela termina, às vezes, tendendo mais a auxiliar o corporativismo ali das operadoras, das empresas, do que os consumidores, que na ponta é a figura mais vulnerável, de fato, contra um conglomerado, muitas vezes, todo auxiliado por questões jurídicas e todo amparado ali das medidas a serem tomadas. E o paciente fica sozinho, buscando auxílio, e às vezes não tem nem a quem recorrer. Fica, muitas vezes, dependendo de um auxílio da Defensoria Pública, né, que tem uma demanda gigantesca para atender a sociedade, a gente sabe disso, não é fácil, são poucos defensores para atender um número gigantesco da população, então, ou seja, não é fácil para quem está lá na ponta e aquele que nos assiste. Tem plano de saúde e já precisou, sabe que é assim que acontece na prática. Juliano, hoje o que se coloca também em várias áreas da saúde são profissionais que não atuam, por exemplo, com operadoras de saúde. São profissionais que atuam de forma particular. Esse número tem realmente deixado muita gente surpresa, principalmente com a participação de bons profissionais, mas que não aceitam, por exemplo, determinadas operadoras de planos de saúde. Você acredita que com essa decisão, e aí a pergunta mesmo sobre o olhar jurídico que você tem, com essa decisão, esse número deve aumentar? A saída, por exemplo, de bons profissionais no corpo médico para poder atuar de forma particular, o que enfraquece também os serviços de plano de saúde? É um outro movimento que vem acontecendo realmente, Viderlan, há um tempo. Então, ou seja, o que é que a gente vem vendo se desenhar, né, e ganhar corpo? Que o plano de saúde, de repente, daqui a um tempo, ele servirá para custear despesas hospitalares. Então, você precisa de uma internação, o seu plano é que vai custear, até porque essa é a parte mais onerosa, digamos assim. Mas a questão, muitas vezes, de consultas, essa coisa mais básica, vai terminar ficando por fora, desde que você deseje, lógico, especialmente estar se tratando com os pacientes ou com os profissionais mais renomados do mercado. É verdade. Então, esses que têm um nome maior são esses que estão fazendo essa opção, porque muitas vezes o que a operadora paga também por uma consulta é ínfimo, né? Então, ou seja, o profissional se sente ali lesado e ele tem o direito de se desvincular se ele assim desejar. Então, termina se desenhando esse contexto aí em vários estados do país, não só Sim. aqui no nosso estado. Esse é o caminho que a gente vem vendo aí se desenhando. Uma pergunta sobre o rol. Vamos lá. De 2 em 2 anos, é isso que existem mudanças estabelecidas. Mesmo com essa decisão agora do STJ, vai continuar acontecendo essas mudanças do que as operadoras têm a obrigação de cobrir e o que não faz parte, por exemplo, dessa série de obrigações que as operadoras de saúde têm perante os seus clientes, é isso? Na realidade, só um adendo. O rol, ele era de 2 em 2 anos, mas isso foi alterado recentemente. Já foi alterado. Até para a gente tranquilizar um pouco as pessoas que nos ouvem. Então, hoje, a Agência Nacional tem um prazo de 6 meses para fazer essas alterações. Isso vem sendo cumprido na prática. Certo. E conforme a legislação, como eu destaquei, se no período determinado pela lei a ANS não se manifesta, favorável ou desfavoravelmente, esse procedimento, o medicamento, automaticamente é inserido no rol. Além disso, aqueles procedimentos do SUS, que são inseridos no SUS, que não eram automaticamente inseridos no rol da ANS, agora são. Então, a Conitec inseriu no SUS, em até 30 dias tem que ser inserido no rol da ANS. Então, esse é o lado positivo, digamos assim. Ganhou-se uma agilidade maior na atualização do rol. Sim. Né? Isso, de fato, existe hoje. E a gente espera que realmente permaneça desta forma, tá? É o que nós estamos esperando, Juliano. Eu quero agradecer sua participação aqui no programa TV Mar News com um tema tão pertinente, né, e que deixa dúvidas. Não tem como você não ficar preocupado, porque você já paga uma fortuna. Eu tenho um pai, por exemplo, que ele paga por mês aproximadamente R$2.000 de plano de saúde, que é por conta da idade, né? A escala feita por conta da idade. Ele passou por um aperto no ano passado, passou vários dias internados, é onde digo que vale a pena você acreditar na participação de profissionais que tenham um conhecimento específico, porque o Juliano ele foi cirúrgico quando ele disse que vai chegar um ponto que as operadoras de plano de saúde elas só vão realmente servir para poder cobrir todo o custeio no período mesmo de internação. Meu pai passou aproximadamente 20 dias no hospital, que se fosse para fazer realmente um pagamento particular seria uma coisa, né, mas é realmente preocupante esse fato quando se tem uma decisão como essa em que se limita as coisas. Espero que você volte em breve trazendo boas notícias e não notícias como essa aqui no nosso programa, Juliano. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Arnaldo Ferreira também faz parte aqui das atrações, né, entre as atrações
do programa TV Mar News. Ele traz todos os dias o seu comentário a respeito dos principais assuntos relacionados principalmente à movimentação que ocorre nos bastidores no cenário político. Estamos vivendo um ano eleitoral, bate na porta, né? Todas as movimentações ainda têm acontecido. E as prefeituras, elas agora, durante desse período que nós estamos noticiando também de fortes chuvas em Alagoas e no estado de Pernambuco, chegou o momento das prefeituras realizar os cálculos dos prejuízos, dos estragos provocados pela chuva, o que gerou também um número absurdo de pessoas desabrigadas e desalojadas. Acompanhe agora, no tema de hoje, na participação do jornalista Arnaldo Ferreira. A partir de agora, as prefeituras começam a avaliar o tamanho dos estragos causados pelos temporais das últimas semanas. Não se tem um cálculo definido. Estima-se a Coordenação Estadual de Defesa Civil que passa dos 3 bilhões de reais. O número de desabrigados é bem superior a 10 mil pessoas que estão aí em abrigos improvisados, em casas de família. Muitos vão ter que reconstruir as casas. Bairros inteiros terão que ser recuperados. Palmeira dos Índios, a Prefeitura de Palmeira dos Índios, como de mais 14 municípios, não tiveram alternativa. Suspenderam as festas juninas bancadas com dinheiro público. As festas vão acontecer nesses municípios, mas organizado pelas comunidades, pelas entidades comunitárias, pelas igrejas, pelos políticos, já que nós estamos num ano eleitoral. O dinheiro público, neste momento, é para socorrer, principalmente naquelas áreas mais afetadas. Outras cidades tiveram sistemas de alarme que conseguiram evitar tragédias e grandes prejuízos. A população foi socorrida, está tudo tranquilo. Nesses municípios haverá festas juninas. Maceió é um deles. Mas em outros, pelo menos em 15 municípios, o momento é de socorro. Recomenda o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Esse é Arnaldo Ferreira, uma das atrações aqui do programa TV Mar News. Ele volta na próxima segunda-feira com mais uma participação no programa TV Mar News, tá certo? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, tem muitos outros assuntos para colocar em evidência ainda hoje no programa TV Mar News. Voltamos já.